vocês nesse projeto maravilhoso, que eu sempre falo que é maravilhoso porque eu realmente acho maravilhoso, e eu sei que ele ajuda uma pessoinha ou outra ali, então eu já amo ele por isso, que é o Bora Conversar. E o Bora Conversar de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa, uma palavra, mas é uma palavra que ela carrega tanta coisa junto com ela, é uma palavra que ela traz um peso tão grande que às vezes ela transforma a nossa vida de uma forma tão negativa, que é uma palavra que chama assim, decepção. A decepção, eu peguei aqui, inclusive, peguei aqui a definição no dicionário sobre decepção. Substantivo feminino, já não gostei disso, mas tudo bem. Sentimento de desgosto, de mágoa ou de desalento, sensação de tristeza, circunstância emocional de melancolia, ausência de alegria. Decepção, ela é essa palavra que carrega todo esse estigma, né? Toda essa coisa. Mas hoje eu vim conversar sobre a decepção antes da gente se decepcionar. Por que a gente se decepciona? E esse tema, no caso, ele veio até porque eu tive algumas decepções recentemente, o que me fizeram repensar muito sobre a forma que eu estava sentindo as coisas e o porquê que essa decepção estava se fazendo presente na minha vida, né? Na verdade, assim, a decepção, ela foi com quem? Ela foi uma decepção minha para com alguém? Uma decepção de alguém? Ou, na verdade, ela foi algo a mais do que isso? Tá bom, eu dei uma viajada aqui talvez, mas eu juro que eu vou explicar. A decepção ou desilusão é o sentimento de insatisfação que surge quando as expectativas sobre algo ou alguém não se concretizam. E é nesse ponto que eu realmente queria focar. A decepção, ela jamais, eu acho quase inconcebível que ela venha sem estar junto com alguma expectativa. Então, se você não tem expectativas, é quase muito difícil, não vou dizer impossível, que você se decepcione. Então, talvez as decepções que a gente sofra, elas ocorrem muito mais dentro da gente do que externo a gente. A gente muitas vezes tem essa sensação de se decepcionar com pessoas, se decepcionar com eventos, coisas, livros, né? Muitas vezes a gente chega e fala, olha, eu comprei esse livro aqui, mas olha, ele foi uma decepção, porque eu tava com a expectativa lá em cima e essa expectativa, ela não foi atingida. Tá vendo como as coisas andam juntas? E, por exemplo, quando você se decepciona com alguém, quando você cria expectativas sobre outra pessoa, eu acho que ela é ainda pior, porque você está colocando coisas que você quer que aconteça na mão de uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, no caso, que é você e a pessoa, né? Muito mais do que a gente culpar algo de fora de nós, a gente precisa começar a olhar para dentro de nós. Então eu acho que muitas vezes a gente entra num loop de decepções, de frustrações, de ansiedades e etc. E muitas vezes isso pode ser solucionado simplesmente com a gente alinhando as nossas expectativas junto com as pessoas. Eu sei que isso às vezes dá medo, porque muita gente não tá acostumada a conversar muito sobre esses assuntos. Então, assim, às vezes você pode ficar com medo de perder o seu emprego, de você falar pro seu chefe que você não consegue fazer. Mas é muito melhor ele saber que você não consegue fazer do que depois de você virar uma decepção para ele, porque as expectativas dele não foram atendidas. Eu acho que é muito mais simples se a gente senta com as pessoas olho no olho e a gente consegue conversar do tipo, fulano, o que você espera que eu faça? Porque eu quero saber se eu vou conseguir fazer ou se eu vou precisar de ajuda ou talvez de mais tempo ou se talvez eu não sei fazer isso. Então, a gente vai estar aqui alinhadinho, por quê? Porque ele já sabe o que você não sabe, o que você quer, o que você não quer, e ele consegue, dali em diante, te traçar, inclusive, uma trajetória profissional até mais confortável, melhor, ou que seja possível. Quando a gente se decepciona, a gente entra ali nos processos um pouco mais profundos do que simplesmente não gostar, simplesmente não concordar, simplesmente não estar de acordo com aquilo. E acho que, mas isso tudo sempre começa com a expectativa. Então, por isso que eu falo da gente
ver o antes. Vamos ver do começo. Qual foi a expectativa que a gente criou em cima desse relacionamento? Qual foi a expectativa que a gente criou em cima dessa leitura, desse projeto? Eu posso dizer para vocês que o Veda, né, desse ano, né, diferente do ano passado, ele está sendo muito diferente das expectativas que eu tinha para ele. Então, eu tive que fazer um exercício de realinhamento das minhas expectativas. Ok, Thalita, você passou tanto tempo fora do YouTube, é normal que o seu retorno seja baixo mesmo, mas, em contrapartida, continuam vindo pessoas maravilhosas aqui. Os meus inscritos que sempre me acompanharam continuam por aqui. Eu tenho recebido um carinho de vocês absurdo, então assim, não está tão ruim. Então vamos se acalmar, vamos alinhar que a expectativa, no lugar da gente ter uma expectativa de postar um vídeo e ele ter 100 milhões de visualizações, vamos alinhar dele ter 60? E aí, se ele tiver mais, vai ser muito bom? Às vezes, alinhar para baixo nem sempre é ruim, não. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício diariamente, com todas as coisas que a gente se envolver, em que a gente vê que a expectativa tá tomando conta e tá aumentando e que talvez ela não se concretize. Decepção é um sentimento muito ruim. Ninguém deveria se decepcionar com outra pessoa. Cada pessoa é um universo muito complexo. A gente não pode colocar dentro dessa pessoa expectativas que são só nossas. Então, assim, isso parte do respeito que a gente tem pelo outro. Quando a gente aprende a respeitar o outro, as nossas expectativas pessoais, elas acabam não entrando dentro dessa relação e aí a gente consegue ter relações saudáveis. Então, era isso que eu queria falar com vocês, sobre essa palavra de decepção, a gente tentar se manter o mais longe dela possível, tanto fazendo esse exercício prévio de entender as nossas expectativas e, se precisar, realinhá-las, tanto quanto não colocar dentro de um outro ser humaninho expectativas que são só minhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversinha. Eu tô compartilhando isso porque vivi momentos que foram muito decepcionantes esses tempos, e aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre esses processos e por que eles tinham sido decepcionantes. Muitos deles foram causados por mim mesma, e aí eu tentei remediá-los e dessa forma tem ajudado bastante para mim. Mas se você conhece uma outra forma, escreve aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto muito interessante da gente bater um papo, porque cada um tem um jeitinho de driblar esses sentimentos ruins, e então o meu jeito pode não funcionar para você, mas o jeito de alguém que escrever aqui embaixo talvez funcione. Então vamos trocar um pouquinho as nossas experiências, e eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Se gostaram, dê o seu curtida aqui pra mim, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo pra uma pessoa que você acha que deva escutar essa mensagem. Um beijo, gente! Tchau, tchau!